Bom dia, julgue menos, ame mais. Eita! Um bom tema para uma devocional de uma quarta-feira, no meio da semana, No meio da assim, semana já tomamos essa pedrada aqui, como né? quem não quer nada, já sabe. Você precisa ficar com a gente até o final, porque essa devocional vai falar o seu coração e nós queremos compartilhar com você os insights que o Senhor nos der também. Deus te abençoe hoje. Ótimo dia, gente. Iniciando aí então a quarta-feira com esse tema forte. Lembrando que essa devocional a gente está aqui de segunda a sexta e funciona nas três redes sociais: TikTok, Instagram e o YouTube. Então você pode procurar lá Comunhão e Adoração. Você vai achar as devocionais e temos também os cultos, segunda-feira, às 21 horas no nosso Instagram. Aí já é um culto ao vivo, você pode interagir com a gente. Falando de interação, lançamos ontem que você pode comentar na devocional colocando um pedido de oração seu ou uma bênção que você quer compartilhar com a gente. A gente vai ter o maior prazer de interagir com você. É isso aí. Então vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós hoje. Julgue menos, ame mais. E a frase diz assim: perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Você já ouviu a gente falar aqui sobre amar ser uma decisão. Perdoar também. Então, comece a se decidir. E o texto bíblico é Mateus 7, versículos 1 e 2. Vamos ler a palavra do Senhor? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Amém. Chega. Chega, né? A palavra do Já Senhor foi. já nada melhor do que a palavra do Senhor, né? Já deu para a gente entender tudo, né? Mas vamos avançar um pouquinho. Diz assim a devocional: somos o resultado de uma construção social e algumas pessoas têm a sorte de terem vivido experiências boas em lares e famílias saudáveis. Outras, porém, têm, infelizmente, o desprazer de ter passado por experiências ruins, ou seja, cresceram em ambientes adoecidos. Cresci, diz o autor, em um lar disfuncional e tinha razões para me revoltar. Porém, aprendi desde cedo com a minha mãe que a atitude de amar e perdoar é melhor do que julgar e condenar, pois não podemos definir as pessoas simplesmente pelo que fazem ou falam. Afinal, sempre que existe uma herança negativa, a um contexto familiar ruim onde essas heranças foram geradas. Todas as vezes que falo sobre isso, lembro da minha mãe, porque como vivíamos na companhia de meu pai e ele sofria de um sério problema com o alcoolismo, sempre éramos afligidos por seus ataques de violência. Mas minha mãe, no entanto, acreditava que no fundo ele era um homem bom, mesmo quando fazia a nossa família sofrer. Hoje entendo que ela estava certa. Por ser uma pessoa cheia de compaixão, não deixou que os defeitos de meu pai anulassem quem ele era realmente e não deformou o meu caráter com sentimentos de vingança e revolta. Esse foi um processo difícil, porque mesmo conhecendo Jesus, foi necessário permitir que houvesse um processo de cura. E aprendi que ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Saiba que com Jesus é possível não apenas perdoarmos o que um dia fizeram conosco, pois não temos controle do que as pessoas fazem ou falam de nós. Temos controle do que fazemos ou falamos. Por isso, convido você a agir de forma completamente diferente daqueles que lhe fizeram mal um dia. Decida perdoar e deixe de olhar para o passado com pesar. Assim, sua dor será transformada em um grande testemunho. É isso. É sempre um tema delicado, não é? Quando o autor expõe a sua realidade quando criança, a realidade da sua família.
Mas é bom sempre voltar a esse tema, porque quantos de nós não vivem situações parecidas, iguais, ou a gente consegue fazer paralelos, não é? Situações diferentes, mas que levam à mesma questão. O fato é, a gente não pode mesmo definir o que as pessoas falam ou pensam de nós, ponto. O que a gente pode e o que a gente deve fazer é cuidar do que a gente fala ou pensa do outro. Por isso o tema, julgue menos e ame mais. Tente entender o porquê de determinadas atitudes, tente relevar o porquê, né, que as coisas acontecem ou aconteceram dessa forma. E o testemunho dessa mãe é muito interessante, porque eu acredito que se num ambiente familiar disfuncional, como ele colocou, onde um pai era, por motivo de alcoolismo, violento com a família, os filhos sofrem, mas a mãe sofre ainda mais, como esposa e como mãe, né? Por sofrer o ataque a ela mesma como esposa e ver seus filhos sofrendo. Mas essa mãe tinha uma sabedoria dos céus de tentar preservar na mente dos seus filhos o lado bom desse marido. Todo mundo tem, gente. Ninguém é ruim, 100% ruim, né? E aí, mesmo ele tendo que passar pelo processo de cura e perdão desse pai, havia ali uma raiz de tentar enxergar por trás daqueles problemas um homem com mazelas, com dificuldade, mas um homem precisava de ajuda. O convite do Senhor para a gente hoje é claro, límpido. Dá uma olhada, quem ficou ainda para trás na sua trajetória, libere essa pessoa com perdão em nome de Jesus, revisite esse caminho de cura, seja curado e seja blindado daquilo que virá pela frente. Porque não é porque a gente resolveu uma questão de perdão com uma pessoa, uma situação, que a gente nunca mais vai enfrentar outras. Seja blindado e procure não se ferir com questões que não dependem muito de você. Julgue menos e ame mais. E assim como amar, perdoar é uma decisão. Nós decidamos hoje liberar perdão e nos libertar dessa prisão que é a falta de perdão. Amém. Você já explanou tudo, né? E texto forte também do autor, né? Expondo aí a sua vida particular. Perdoar é uma liberdade, né? A gente está preso nas nossas questões com algumas pessoas e isso vai nos maltratando, né? Experimente isso, né? Decida, né? Como a Gisele acabou de ler aqui e de comentar, né? Decida liberar o perdão. É uma arte, né? O relacionamento humano, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. Imagina um lar desse, né? Que as pessoas que têm problemas com familiares com drogas, bebidas, sabem o que essa mãe passou, né? E o quão é difícil, né? Você enxergar a pessoa por outro lado, vendo as coisas boas que ela tem. Mas o convite do Senhor nessa noite, ou de manhã, ou de tarde, que você está vendo a devocional, é que você aprenda a perdoar. Coloque, se você está vivendo uma situação dessa na sua família, chame o Senhor para tratar disso tudo. Peça um milagre na sua casa. Amém. Não existe gente perdida. Amém. Não existe gente que se perdeu totalmente nas drogas. A gente tem exemplos aí de várias pessoas que conseguem largar um vício, mas com o joelho no chão, orando, intercedendo a família, a esposa, o filho. Convide o Senhor para tratar toda essa situação e perdoe, gente. Vamos perdoar. Vamos parar de olhar os outros com os seus problemas. Procure olhar com as virtudes, né, da pessoa. Eu tenho certeza que isso vai te fazer bem melhor e vai transformar o relacionamento. Aí, se for do seu lado, do seu lar, se for do seu emprego, da sua faculdade. Eu tenho certeza disso. Vamos parar de julgar e vamos amar, perdoar e, melhor ainda, né, vamos realçar as virtudes
daqueles que estão se relacionando com a gente. Amém, é isso. Elogiar, né? Isso. Procurar o lado bom da pessoa e focar ali. E essa questão do perdão, gente, quando alguém te fere e você decide perdoar, não é uma coisa de louco que você, vou fazer de doido, Vou ignorar que fez comigo. Não, não é nunca isso, mais vou me lembrar. Não, não, não. As cicatrizes, elas ficam, não é? De rompimentos, de dores em relacionamento. Só que quando você resolve perdoar, você olha para aquilo, é parte da sua história, você consegue relatar como autor, mas aquilo não te fere mais. Está ali a marca, mas ela não tem mais, não dói, não é mais uma coisa que está sensível, porque você realmente coloca diante do Senhor e o Senhor promove cura. Sozinho você não consegue, você precisa pedir ajuda ao Senhor. Mas o Senhor quer curar relacionamentos hoje. E o Senhor promove vitória, né? Amém. Sobre a situação que você está vivendo. Exemplo maior, gente, é o do Senhor Jesus na cruz. O povo que havia recebido foi o mesmo povo que desejou e conseguiu a sua crucificação. E lá na cruz, Jesus olha para aquele povo, olha para o Pai e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus liberou um perdão enorme. E a vitória do Senhor Jesus sobre tudo aquilo ele veio depois, com a sua ressurreição. Então, perdoar também pode te conduzir à vitória aí sobre a situação que você está vivendo. Eu creio nisso. Amém. Vamos orar. Muito sério esse tema. Eu sei que o Senhor está tocando pessoas hoje e pessoas que precisam rasgar o seu coração diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao cônjuge, pedir perdão aos pais, ao chefe, ao colega, ao amigo. Olha, o Senhor pode estar reativando amizades. Deixe o Senhor fazer. Simplesmente peça a Ele: Senhor, me ajude, eu quero perdoar. Vamos orar? Deus, eu sei, em nome de Jesus, que o Senhor está movendo corações e trazendo cura em relacionamentos. Eu creio nisso, que essa palavra lançada hoje não voltará vazia e não foi em vão. Então, ajude os meus irmãos e meus amigos que estão passando por essa dificuldade. Ajude-os a liberar perdão, a serem curados em seus relacionamentos e que haja reconciliação, menos julgamento, mais amor. Só o Senhor pode fazer isso em nós e por nós. Pedimos que o Senhor faça em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos perdoar, gente. Bora perdoar, depois conta pra gente. Isso aí. A sua experiência. Não esqueça de comentar aí na rede social alguma experiência que você já teve com esse tema aí. A gente vai ter um prazer de responder e orar por você. É isso. Beijo, gente. Boa quarta-feira. Até mais.